Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição desta quinta-feira, começa agora. Polícia Federal prende ex-presidente Michel Temer em São Paulo. Mandados também incluem ex-ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, e outras 6 pessoas. Mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro. Aprendizado no ensino médio não tem evolução em uma década no Brasil. Estagnação compromete o futuro profissional de estudantes brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro viaja ao Chile para a cúpula de governos conservadores do continente. Uma semana após o ataque que matou 50 pessoas, o governo da Nova Zelândia proíbe porte e posse de armas de assalto e semiautomáticas no país. Equipes de resgate correm contra o tempo na costa oriental da África para ajudar os desabrigados do ciclone Idai. No esporte, os gols e as definições das quartas de final do Paulistão 2019. Na segunda reportagem especial sobre as novas modalidades olímpicas, vamos falar do BMX, aquelas bicicletas pequenininhas que vai valer medalha. A gente abre a edição de hoje com esta informação que acaba de ser confirmada pela Polícia Federal. O ex-presidente Michel Temer foi preso agora no final da manhã em sua residência em São Paulo pela Operação Lava Jato. Também foi expedida uma ordem de prisão contra o ex-ministro das Minas e Energia, Moreira Franco, no Rio de Janeiro, que já foi cumprida. Outras 6 pessoas, entre elas o Coronel Lima, amigo de Temer, estão também sendo procuradas pela Polícia Federal. A repórter Maiana Leocádio está na sede da PF aqui em São Paulo e tem outras informações para a gente. Boa tarde, Maiana. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. A Polícia Federal esteve na casa do ex-presidente Michel Temer por volta das 6 horas da manhã. Não percebeu nenhuma movimentação na casa e, por isso, ele só foi preso por volta das 11 horas, agora há pouco. Nós estávamos lá, foi quando o ex-presidente saía de carro. Ele deixou a residência e aí ele foi interceptado pelos agentes da Polícia Federal. As informações que nós temos até o momento é que a ordem de prisão contra Temer é preventiva. Ela foi assinada pelo juiz da 7ª Vara da Polícia Federal do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas. E essa prisão do ex-presidente, ela está baseada na delação do doleiro Lúcio Funaro. Ele delatou um esquema de corrupção no Congresso Nacional que seria chefiado pelos caciques do MDB. A prisão também teria sido no âmbito do inquérito dos portos, que depois que Temer deixou o cargo, passou para a primeira instância, foi desmembrado aqui em São Paulo, parte para o Rio de Janeiro e também em Brasília. O inquérito se refere a um decreto de 2017 que investiga suspeitas que Temer teria recebido dinheiro de empresas de terminais portuários ao longo de mais de 20 anos de sua vida política. Tem relação também com a Operação Radioatividade, que investiga suspeita de irregularidades em contratos da Eletronuclear. Segundo as últimas informações, o ex-presidente Temer será levado, neste momento, ele está no IML, passando por exames, e aí ele vai para o aeroporto de Congonhas, onde desembarca no Rio de Janeiro, onde prestará depoimento. Nesta manhã também foi preso o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, no Rio de Janeiro. A qualquer momento nós voltamos com mais informações. É com vocês. Obrigado, Maiana, pelas atualizações, pelas informações. Olha, o MDB divulgou uma nota na qual diz lamentar a postura assodadada da Justiça à revelia do andamento de um inquérito em que foi demonstrado que não há irregularidade por parte do ex-presidente da República, Michel Temer, e do ex-ministro Moreira Franco. A nota segue dizendo que o MDB espera que a Justiça restabeleça as liberdades individuais, a presunção de inocência, o direito ao contraditório e o direito de defesa. Ainda nessa edição, a gente traz para você atualizações e novos desdobramentos desta operação que acaba de prender em São Paulo o ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro de Minas e Energia no Rio de Janeiro, Moreira Franco. Ana. Sem evolução. Assim está o aprendizado de quem sai do ensino médio hoje no Brasil em comparação com 10 anos atrás. Este é um dos resultados de uma pesquisa divulgada pelo movimento Todos pela Educação. A aprendizagem adequada no ensino fundamental conseguiu os melhores índices. Para o 5º ano, em português, mais do que dobrou em 10 anos. Em matemática, aumentou 25 pontos percentuais. Para o 9º ano, o índice de aprendizagem adequada também subiu, só que em menor escala.
esses anos finais do ensino fundamental, em que muita mudança acontece para o aluno. Ele deixa de ter o professor generalista que acompanha ele durante o dia a dia escolar e passa a ter professores especialistas em diferentes disciplinas. Muitas vezes essa mudança é feita muito bruscamente, sem um devido acompanhamento do aluno. Muitos alunos já chegam no ensino médio sem um nível ideal de aprendizado e, ao longo dessa etapa, não conseguem consolidar o conteúdo e os conhecimentos que se espera desse aluno ao fim do ensino médio. Os destaques negativos da pesquisa do movimento Todos pela Educação ficaram com o ensino médio. No terceiro ano, o índice de aprendizagem adequada em matemática ficou 21 vezes maior para estudantes com melhor nível socioeconômico. Então, os alunos mais pobres, eles têm sim um nível de aprendizado mais baixo. O contexto em que eles vivem, a escolarização dos pais, o contexto socioeconômico desses alunos impacta muito e muitas vezes são os alunos que têm as piores condições nas escolas. Então é fundamental a gente conseguir avançar nos níveis de aprendizagem para todos os alunos, sem deixar nenhum para trás. Nos números gerais, o aprendizado em língua portuguesa para os alunos do terceiro ano subiu pouco mais de 4 pontos em português e caiu em matemática. Para este professor da Faculdade de Educação da USP, esse cenário crítico pode comprometer o futuro desses jovens e do país. Hoje, um aluno que conclui o ensino médio brasileiro, para você ter uma ideia, ele está com uma defasagem, na média, de 3 anos de escolarização. Ora, isso significa que esse aluno vai levar para a vida uma capacidade, especialmente de leitura e matemática, com lacunas. E compensar, superar essas lacunas após a escolarização é muito difícil. Como futuros trabalhadores, eles terão uma menor capacidade. Por isso, nós temos que focar enquanto as crianças estão na escola. Pesquisa Ibope mostra que a aprovação do presidente Jair Bolsonaro caiu 15 pontos percentuais desde a posse. De acordo com a pesquisa, 34% dos brasileiros afirmam que o governo de Bolsonaro é ótimo ou bom. Em fevereiro eram 39% e no início do governo, 49%. Os que acham a atuação de Bolsonaro regular são 34%, 4 pontos a mais do que em fevereiro e 8 acima da marca de janeiro. 24% classificaram o governo de Jair Bolsonaro como ruim ou péssimo, um salto de 13 pontos em 3 meses. 8% não responderam. Ainda segundo o Ibope, a avaliação positiva do atual governo é a pior no terceiro mês de mandato para um presidente estreante na comparação com o primeiro mandato dos 3 presidentes anteriores. No terceiro mês do primeiro mandato, Fernando Henrique Cardoso tinha 41% de avaliações ótimo ou bom. Nas mesmas condições, Lula tinha 51% e Dilma 56%. A melhor avaliação do governo Bolsonaro está entre quem tem renda maior e entre os brancos. 49% dos que ganham mais de 5 salários mínimos por mês e 42% dos que se declaram brancos aprovam a atual gestão. A pesquisa ouviu 2.002 pessoas entre os dias 16 e 19 de março. A margem de erro é de 2 pontos e o nível de confiança é de 95%. O presidente Jair Bolsonaro embarca neste momento para o Chile, onde deverá se encontrar com outros presidentes sul-americanos para participar do lançamento de um novo organismo regional, o ProSul. Integrado por chefes de Estado de perfil conservador, como Bolsonaro do Brasil, Maurício Macri da Argentina, Sebastião Pinheira do Chile, Mário Abdo Benítez do Paraguai, Iván Duque Marques da Colômbia, Martim Vizcarra do Peru e Lenin Moreno do Equador, a nova entidade deverá esvaziar a Unasul, fórum regional criado por inspiração do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez. O encontro de cúpula que marcará o lançamento do ProSul deverá acontecer amanhã em Santiago. No sábado, antes de voltar ao Brasil, Bolsonaro terá encontro com empresários e com o presidente chileno. Depois, os dois farão uma declaração à imprensa. Bolsonaro viaja ao Chile acompanhado do filho, deputado Eduardo Bolsonaro, dos ministros Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional e Wagner Rosário, Controladoria Geral da União, além de parlamentares do PSL, partido do presidente. Agentes da Polícia Federal também fazem hoje, além da operação que prendeu o ex-presidente Michel Temer, que nós noticiamos agora há pouco, fazem buscas em endereço de pessoas suspeitas de produzirem notícias falsas sobre ministros do Supremo Tribunal Federal. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes e é realizada em São Paulo e em Alagoas.
A ação é a primeira medida dentro do inquérito aberto há uma semana pelo presidente do STF, Dias Toffoli. O ministro Alexandre de Moraes é o relator da investigação e, no despacho que autorizou as buscas, explicou que, entre as apurações do inquérito, está o vazamento de informações e documentos sigilosos que tiveram o intuito de atribuir ou insinuar a prática de atos ilícitos por membros da Suprema Corte. Em Niterói, no Rio de Janeiro, um adolescente de 17 anos foi apreendido após planejar um suposto ataque a uma escola e a um shopping center que aconteceria hoje. O adolescente foi levado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele é ex-aluno do Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho e teria confessado a intenção de matar 3 colegas e de realizar um atentado num shopping próximo à escola. O adolescente foi apreendido em casa, no centro de Niterói, após os policiais receberem uma denúncia anônima sobre o plano de ataque à escola. Foram as conversas nas redes sociais do adolescente e áudios recebidos pela polícia que levaram os agentes a conseguirem um mandado de busca e apreensão contra o adolescente. Na casa do menor, a polícia encontrou armas brancas e uma fantasia. A polícia apura o envolvimento de outros 2 suspeitos. Segundo a investigação, o menor planejava a ação há algum tempo e teria sido incentivado pelo massacre na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. Pela 8ª vez seguida, o Banco Central não alterou os juros básicos da economia brasileira. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária manteve a taxa Selic em 6,5% ao ano, na primeira reunião sob o comando do novo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. De acordo com o Copom, o ritmo fraco do crescimento da economia e o controle da inflação justificam a decisão de manter a Selic no menor nível desde 1986. O presidente Jair Bolsonaro entregou pessoalmente ontem o projeto de lei com as mudanças na Previdência dos militares. Os cortes no setor representam 1% do total que será economizado com a reforma dos trabalhadores civis. Depois de se reunir com o vice Hamilton Mourão, ministros e chefes das Forças Armadas, o presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente ao Congresso para entregar o projeto de lei da Previdência dos militares. Repetiu a atitude que teve quando levou a proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência dos civis. Na chegada, Bolsonaro não conversou com a imprensa e seguiu direto para o gabinete do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Depois, ao deixar o Congresso, também não falou com os jornalistas. Maia, por sua vez, voltou a criticar a relação do Planalto com o parlamento. O presidente é a peça-chave, é ele que comanda, é ele que a base é do governo, não é do governo, não é do presidente da Câmara, é do presidente da República. O presidente da Câmara pauta a matéria. Agora, se o presidente da República não organizar a sua base no parlamento, a gente fica com muita dificuldade. O projeto de lei prevê uma economia de 10 bilhões e 400 milhões de reais em uma década. Serão gastos 86 bilhões e 800 milhões de reais em 10 anos para reestruturar as carreiras da tropa. O tempo de contribuição aumenta de 30 para 35 anos. E o desconto previdenciário passa de 7,5% hoje, com aumentos anuais, até chegar a 10,5% em 2022. O regime será superavitário, o regime dos militares. E, mais do que justo, também houve um programa de reestruturação das Forças Armadas. Nós não temos uma relação de trabalho, patrão, empregado. Nós temos um compromisso com a nação brasileira de defender a pátria com sacrifício da própria vida. Essa é o diferencial. São as peculiaridades da carreira militar que estão previstas nesse projeto de lei. Os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica enviaram comunicados internos onde dizem que a proposta corrige distorções e vai contemplar as peculiaridades da carreira militar, além de atender às metas estabelecidas pela equipe econômica. Eu, inclusive, devo apresentar emendas para equiparar os militares com os demais brasileiros. Então não dá para você fazer uma reforma dura para os brasileiros e uma reforma amena para os militares. Eu acho que ele atinge o grande objetivo, que é tornar superavitário o sistema de proteção social dos militares, que hoje, né, de acordo com os dados aí coletados, ele é deficitário. Então ele passará a ser superavitário. Sérgio Moro faz cobrança sobre o andamento e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, desqualifica o pacote anticrime apresentado pelo ministro.
Em mensagem por celular a Rodrigo Maia, o ministro Sérgio Moro lamentou a decisão do presidente da Câmara de criar um grupo de trabalho para analisar o projeto anticrime, porque isso atrasaria a tramitação da proposta. Rodrigo Maia não gostou da cobrança e respondeu com pesadas críticas ao ministro. Primeiro, criticou a atitude de Moro de fazer cobranças. Eu acho que ele conhece pouco a política. Eu sou presidente da Câmara, ele é ministro, funcionário do presidente Bolsonaro. Então o presidente Bolsonaro é que tem que dialogar comigo. Ele está confundindo as bolas. Os disparos contra o ex-juiz da Lava Jato não ficaram por aí. Rodrigo Maia disse que o projeto anticrime de Moro é uma cópia da proposta do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, entregue à Câmara em maio do ano passado. Ele está copiando o projeto do ministro Alexandre de Moraes, copia e cola. Então não tem nenhuma novidade, poucas novidades no projeto dele. Nós vamos pensar um ou outro, o projeto prioritário é o do ministro Alexandre de Moraes. E no momento adequado, depois que ele tiver votado a Previdência, nós vamos votar o projeto dele. Sérgio Moro está descontente porque quer que o projeto anticrime tramite em paralelo à reforma da Previdência, posição que ele defendeu mais cedo durante o lançamento da Frente Parlamentar de Segurança Pública no Congresso. Na minha avaliação, isso pode ser tramitar em conjunto, não haveria maiores problemas, mas nós vamos conversar. Depois das críticas de Rodrigo Maia, Sérgio Moro divulgou um áudio respondendo às declarações. A única expectativa que eu tenho, atendendo aos anseios da sociedade contra o crime, é que o projeto tramite regularmente e seja debatido e aprimorado pelo Congresso com a urgência que o caso requer. Talvez alguns entendam que o combate ao crime pode ser adiado indefinidamente, mas o povo brasileiro não aguenta mais. Essas questões sempre foram tratadas com respeito e cordialidade com o senhor presidente da Câmara, esperando eu que o mesmo possa ocorrer com o projeto e com quem o propôs. Meio-dia 16, na nossa segunda reportagem especial sobre as novas modalidades olímpicas em Tóquio 2020, a gente vai falar sobre o BMX, ou o bicicross. Imagina aquelas primeiras bicicletas que a gente aprendia a pedalar, né, surgida nas décadas de 50 na Califórnia, nos Estados Unidos. A molecada, na verdade, queria imitar os ídolos da moto, no motocross. Vamos conhecer. Em crateras lunares, manobras de outro planeta para honrar o clássico hollywoodiano que popularizou o BMX. Bicycle Motocross. Na década de 70, nos Estados Unidos, quando o BMX Freestyle começou, era bem os moleques tentando imitar os caras do motocross. Mas esse esporte, que tem nada de extraterrestre, é o habitat natural de algumas feras. Umas, inclusive, brasileiras. Que treinam para voar cada vez mais alto, a ponto de chegar ao Japão, nos Jogos Olímpicos de 2020. Isso aqui é uma parcela muito pequena, que é o BMX Park, se tornou olímpica, o que significa que vai ter todos aqueles alta performance, exames de doping, treinamento, atletas buscando classificação olímpica. Então, pro BMX Freestyle em si, a mudança não é tão grande quanto algumas pessoas estão imaginando. Agora, pro BMX Park, especialmente para aqueles atletas que querem buscar esse sonho olímpico, aí sim vai ter muita mudança. Antes de desembarcarem em Tóquio, os atletas vão precisar fazer escalas no mundo inteiro, porque as 8 vagas masculinas e as 8 vagas femininas para disputar o BMX nas Olimpíadas serão distribuídas por um sistema de pontuação. É o desempenho de cada esportista em campeonatos classificatórios, quem vai dizer e quem vai ficar fora ou dentro dos Jogos de 2020. A dificuldade do piloto está na mente dele, né? Estou muito focado, dormindo bem, me alimentando bem e sempre tentando puxar o nível para me confundir minha mente, para mim não chegar na hora e ficar com medo. Nesse sobe e desce de emoções e pontuações, a modalidade cresce dentro e fora do Brasil, porque a vida assim, sem freios e sob 2 rodas, tem algo viciante. O BMX não é, igual o overall, ele tem patrocínio, ele se sustenta com o BMX, só que ele não encara como, eu preciso andar, eu preciso fazer isso para conseguir o dinheiro. Não, é uma brincadeira isso aqui, não é uma obrigação. Te anda porque te gosta, ama o esporte, quer se divertir.
A seguir, uma semana após o ataque que matou 50 pessoas, o governo da Nova Zelândia proíbe porte e posse de armas de assalto e semiautomáticas no país. E as últimas informações sobre a prisão do ex-presidente Michel Temer. A gente volta já. Estamos de volta com mais informações sobre a prisão do ex-presidente Michel Temer e o cumprimento de outros 7 mandados de prisão expedidos pela Justiça do Rio de Janeiro. São prisões preventivas executadas agora pela manhã pela Polícia Federal. Nós vamos conversar agora com a repórter Maiana Leocádio, que tem outras informações. Maiana. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Exato, o ex-presidente Michel Temer foi preso na casa dele por volta das 11 horas da manhã. Ele estava saindo de casa quando foi interceptado pelos agentes da Polícia Federal. Na verdade, até os agentes da polícia foram mais cedo. A prisão era para ter acontecido por volta das 6 horas da manhã, mas eles não perceberam nenhuma movimentação na casa e por isso que a prisão aconteceu, então, logo no final da manhã. Essa prisão, neste momento, o ex-presidente está no aeroporto de Congonhas, onde ele segue para o Rio de Janeiro para prestar depoimento. Tem outros presos aqui em São Paulo que também vão ser levados para o Rio de Janeiro e também seguem para o aeroporto de Congonhas e serão encaminhados junto na mesma aeronave onde está o ex-presidente Temer. As ordens de prisão foram expedidas pelo juiz da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, o juiz Marcelo Bretas. Depois de deixar o cargo, vários inquéritos contra o ex-presidente Temer foram enviados pelo STF para a Justiça de Primeira Instância. Um deles, o inquérito dos portos, foi desmembrado para a Justiça Federal aqui em São Paulo, também no Rio de Janeiro e em Brasília. A gente volta a qualquer momento com mais informações. É com vocês. Ok, Maiana, obrigado. Olha, só uma correção aqui. As informações vão saindo rapidamente. Essa operação aconteceu agora há pouquinho, no final da manhã. O presidente Michel Temer, o ex-presidente Michel Temer, na verdade, está indo para o aeroporto de Guarulhos e de lá segue para o Rio de Janeiro. Existe uma outra possibilidade que teria motivado esses pedidos de prisão preventiva, a delação de um executivo da Engevix, que disse à Polícia Federal que o coronel João Batista Lima Filho, coronel Lima, amigo do ex-presidente Michel Temer, que seria também um dos que estariam nessa lista de presos hoje, teria pedido R$1 milhão para a campanha eleitoral do MDB. Então, essa é também uma outra possibilidade justificativa. Até agora, a Justiça não revelou quais são as motivações destes pedidos de prisão preventiva. O ex-presidente Michel Temer, portanto, se torna o segundo ex-presidente brasileiro a ser preso por conta de denúncias de corrupção. Ana. No noticiário internacional, o governo da Nova Zelândia anuncia a proibição da venda de todas as armas de assalto e semiautomáticas. Milhares de pessoas e líderes de várias religiões se reuniram num estádio em Dunedin, na Nova Zelândia, para prestar homenagens e acender 50 velas para as vítimas do ataque às mesquitas de Christchurch. A primeira-ministra Jacinda Ardern anunciou a proibição da venda de equipamentos, carregadores de alta capacidade e de qualquer tipo de arma de fogo de assalto ou semiautomática de tipo militar, como a usada nos ataques às mesquitas. Ardern ainda garantiu que vai tomar medidas para evitar uma corrida às armas antes da entrada em vigor da proibição da venda, prevista para o mês que vem. E na costa oriental da África, as equipes de resgate correm para salvar vítimas do ciclone Idai. Na cidade portuária de Beira, em Moçambique, o forte ciclone deixou mais de 200 mortos, milhares de desabrigados e um rastro de destruição, que já começa a ser retirado por máquinas das ruas lotadas de galhos de árvores e destroços. Nas regiões alagadas no interior do país, alguns sobreviventes ainda estão presos em cima de árvores ou telhados, esperando o salvamento que tem sido feito por helicópteros de equipes de resgate. As estradas continuam sob a água e ainda chove forte na região após o ciclone Idai atingir Beira com ventos de até 170 km por hora na quinta-feira passada. Em seguida, a tempestade entrou pelo continente, atingindo Malawi e o Zimbábue, onde 98 pessoas morreram. Mas o número de vítimas deve aumentar, já que as equipes de resgate ainda estão encontrando corpos em meio à água e lama que toma conta das aldeias.
Agências de auxílio como a ONU e a Cruz Vermelha já começaram a distribuição de alimentos, água potável, suprimentos e remédios para as vítimas do ciclone. Em Roma, o Papa Francisco expressou seu pesar e apelou por apoio às vítimas da devastação provocada nos 3 países pelo ciclone Idai. E em Moçambique, os membros dessa igreja destruída pelo ciclone se reuniram para cantar juntos em uma cerimônia informal no local onde tudo foi ao chão e apenas o púlpito da igreja ficou em pé. A gente confere agora os gols da rodada e os confrontos de quartas de final do Paulistão. Vamos ver. Começamos com o Red Bull Brasil e Guarani. Na vitória do Toro Louco por 2-1, Pio acertou uma bala, um petardo no meio da rua, distância de aproximadamente 35 metros. O Santos, já classificado, tomou uma sonora goleada para o Botafogo de Ribeirão Preto, 4-0. Rafael Costa, 3 vezes, e Eric marcaram os gols do Botinha. O São Paulo voltou a jogar mal, mas está nas quartas de final. O Tricolor empatou por 1-1 com o São Caetano. O garoto Antony abriu o placar e Pablo empatou. O Corinthians bateu o Ituano por 1-0 e garantiu a liderança. O gol da vitória foi de Danilo Avelar, que já havia balançado as redes no último domingo contra o Oeste. Em casa, o Palmeiras, cheio de reservas, derrotou a Ponte Preta por 1-0. Rafael Veiga foi o autor do único gol da partida. E com isso, os confrontos de quartas de final estão definidos. Todos os jogos acontecerão no final de semana. O Santos joga em casa contra o Red Bull Brasil. O Novo Horizontino recebe o Palmeiras. O Corinthians vai a Araraquara pegar a Ferroviária. E o São Paulo, em casa, mede forças com o Ituano. Nós ficamos por aqui, tentamos entrar em contato com a defesa dos envolvidos e dos presos hoje, o ex-presidente Michel Temer, mas até agora não tivemos resposta. Você confere outras informações e atualizações ao longo da nossa programação e a cobertura completa às 9h15 da noite no Jornal da Cultura. Uma ótima tarde para você. Boa tarde. Até amanhã. Tchau.